A paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o servo do Senhor, Daniel Luiz. Eu vou contar aí um pouco, 5%, né, do meu testemunho, né, da minha convenção ao Senhor, da minha caminhada aí ao longo desses anos, né. Deixo bem claro que a minha intenção não é de alguma forma expor outras religiões, diminuir ou até mesmo descriminalizar algumas pessoas, outras religiões, né, que não crê da forma que eu creio, que não encontraram o Evangelho de Jesus Cristo, né, mas todos são dignos de respeito, né, não tô aqui para desrespeitar, né, nem ter nenhum tipo de intolerância religiosa, tá? Eu tô aqui para relatar, né, um breve testemunho, relatar, né, o que aconteceu na minha vida, tá? Não é na vida de ninguém, na minha vida, né? Tudo que eu vivi nas religiões de matriz, tá? Então, deixo bem claro, registrado aqui, tá? Não se sinta ofendidos, quem é de outra religião, quem pertence a outro tipo de fé, quem acredita de outra forma, ok? Vamos lá. Tudo começou, irmãos, né? Quando eu era criança, né? Eu tinha uma doença incurável para a medicina humana chamada psoríase, tá? Incurável, né? Eu tinha psoríase nas palmas das mãos, tá? Dos pés, nas partes íntimas, nos tornozelos, no rosto, tá? E era uma criança super deprimida, muito triste, né? E você sabe como é criança, irmãos. Criança faz bullying, né? Naquele tempo não se falava bullying, né? Não se falava bullying. Falava assim, zoava, né? Então, era uma criança muito, muito triste, depressiva, solitária. Eu não tinha irmão até os 13 anos, né? Até os 13 anos de idade. Então, era uma criança muito sozinha, deprimida, né? E nessa mesma época, com 14 anos, eu me crismei, né, na igreja católica, né? Me acolheram, eu comecei a tocar violão, instrumentos, né? E ali começou, vamos botar assim, as pessoas, eles eram muito acolhedores, né? Mas mesmo assim eu continuava uma criança muito, muito triste, né? Não tinha paz de espírito, não tinha alegria, né? Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios 1:27, né? Que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as desprezadas, né? Nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador da nossa alma. Ali eu fui, irmãos, né? Ali eu fui, os irmãos vão entender como que o diabo, né, entrou na minha vida, como que ele entrou. Na verdade, entrou antes até de eu nascer, irmãos, né? Entrou hereditariamente. Os irmãos vão entender o restante do testemunho, tá? E foi, irmão, com 17 anos eu comecei a trabalhar, né, numa lanchonete e continuava tentando encontrar explicações, né, porque aquilo tudo, né, aquele sofrimento, aquele vazio,
Na escola, irmãos, as crianças não tocavam onde eu tocava. As duas palmas das minhas duas mãos aqui, ó. Eu tenho aqui, essa marca aqui, foi biópsia, irmãos. Biópsia para uma criança, tira um pedaço do tecido, né, da pele. Levei pontos para fazer exame, para ver o que era, né? Os médicos descobriram que ninguém descobria, e deu psoríase incurável, uma doença autoimune. Eu tinha na palma dos dois pés, das duas mãos, dos cotovelos, no rosto, nas partes íntimas, incurável, irmão. Eu era modo de falar, desculpa, irmão, um ET no meio daquelas crianças, com aquele rosto todo descamado, as mãos, os pés, né? E não tinha solução, irmãos. E eu lembro que, apesar de tudo, a Igreja Católica ajudava meus pais de uma condição muito humilde, muito pobre, né? E a Igreja Católica dava o dinheiro, irmãos, porque eu lembro, eu não era crente em Cristo, nem meus pais, né? Meus pais pediam na igreja evangélica, muitas igrejas evangélicas, e ninguém ajudava, irmãos. A verdade tem que ser dita. E os padres, os irmãos lá da Igreja Católica, irmão, tirava do próprio bolso, ou então a secretaria da igreja dava o dinheiro a meu pai, pedia notinha, e eles compravam remédios caríssimos, pomadas, remédios, entendeu, irmãos? Então, né, eles têm a caridade, né, os irmãos da Igreja Católica. Enfim, irmãos, eu comecei a trabalhar com muita dificuldade, né, muita timidez, eu era uma pessoa mais tímida, né? Hoje eu sou um pouco na minha, naquele tempo eu era muito mais, por conta da minha aparência, né, irmão? Usando os remédios cada vez mais caros, sem poder, e todo tipo de médico, nada dava solução, irmãos, né? Aí eu tentando encontrar a solução, eu escutei falar, eu não me lembro com precisão, sobre o kardecismo, né? Fui entender a filosofia deles e entrei, né, na Irmandade Kardecista. Comprei o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno segundo Allan Kardec, vários outros livros de outros autores, Bezerra de Menezes, sobre o espírito de André Luiz, deixa eu ver, muitos outros livros, literatura, Chico Xavier, um monte de lançamento de Chico Xavier na época. E continuei ali, irmãos, continuei me afundando, né, no espiritismo ali, de mesa branca, né, tentando, irmãos, preencher aquele vazio, tentando entender. Aí falava que era karma, que era outras vidas, que eu estava pagando, né, purgando os pecados de outras vidas, irmãos. A gente sabe que o homem está ordenado a morrer uma só vez, né? A palavra de Deus fala isso. Isso é teoria maligna, ensinamento de demônio, né, irmãos? A gente, sem conhecer a palavra, sem conhecer ao Senhor Jesus Cristo, a gente se envereda por vários caminhos, né? Vou abrir um parênteses aqui, irmãos, que alguém que esteja me escutando, você vai entender aonde eu cheguei. O Senhor Jesus é o único caminho, a verdade, a vida. Abra seu coração ao Senhor Jesus. Não sofra igual eu sofri. Não passe por tudo que eu passei até encontrar essa pérola de grande preço, né, que é o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. E você que é crente, né, já conhece a verdade, já conhece a palavra, irmãos, e está vivendo de qualquer maneira, tá? O reino dos céus não é de qualquer maneira, o reino espiritual não é de qualquer maneira. Irmãos, eu vivi do outro lado e sei que o negócio é sério, o negócio é pesado.
tá? Quem trabalha nessas religiões, irmãos, vocês vão entender melhor. Eles 24 horas por dia, o de Satanás não deixa eles dormir, fazendo macumba, lendo jogo, lendo a vida das pessoas no jogo, nos oráculos, irmãos, para fazer maldade, para destruir, para fazer pactos. Irmãos, acorda, irmãos. Não é de qualquer maneira que você vai entrar no reino, não é de qualquer maneira que você vai ver a face do Senhor Jesus, irmãos. Está tendo aí uma falsa doutrina, uma hipergraça, que não é de Jesus Cristo, a tal de suficiência da cruz, mal entendida pelos teólogos, irmãos. Eu tenho teologia também, irmão, tanto calvinista como arminiana, tá? Irmãos, entenda, irmãos, entenda. A suficiência, a renunciar ao mundo, à carne, a sua própria vida por o amor ao evangelho, está escrito, irmãos. Está no pacote da mensagem da cruz. Entendeu, irmãos? Sem santificação, ninguém verá o Senhor, irmãos. A gente é salvo por Jesus Cristo. Mas ser salvo por Jesus Cristo, enquanto a gente continuar nessa vida, antes do Senhor voltar ou a gente partir para o Senhor, a gente tem que viver, irmãos, como cristão, não como mundano, irmãos. Senão essa suficiência da cruz não é eficaz, irmãos. Não é eficaz na nossa vida. Você está filipendiando o sacrifício da cruz, vivendo de qualquer maneira. Tem irmãos na hipergraça, que é uma super suficiência da cruz, que não precisa nem mais orar, não precisa jejuar, porque Jesus já fez tudo. Irmãos, não é assim, irmãos. A vida no Senhor não é assim, de qualquer maneira, irmãos. Crentes vivendo pior do que mundanos, pessoas que não conhecem a Deus, irmãos. Você está sendo enganado, irmãos. Você está sendo enganado. Entendeu, irmãos? Esse não é o evangelho de Jesus Cristo da renúncia. Eu não quero, irmãos, botar um peso a mais, além do que está escrito na palavra de Deus, irmãos. Mas, irmão, não é de qualquer maneira. Tem que renunciar, irmãos. O que desagrada a Deus para estar com Deus, irmãos. Cuidado com a falsa suficiência da cruz. É uma hipergraça, irmão. É uma graça que Deus não está nela. A graça que a gente conhece, irmãos, é o amor de Deus. O amor suficiente para salvar a todos. Uma vez que você crê na suficiência da cruz, realmente, entrega toda a sua vida, irmão. Corpo, alma e espírito. Entendeu, irmãos? Não é de qualquer maneira, tá, irmãos? Não é de qualquer maneira mesmo. Eu vim de lá, irmãos. Teólogos, eu estudei tanto teologia calvinista como arminiana. Fiz uma teologia interdenominacional, tá? Biblista, tá, irmão? Para não tender nem para o calvinismo que acredita que tudo já está pré-determinado, já está carimbado, escrito. Pegando o texto que eles pegam de Apocalipse, né? O Senhor Jesus morreu antes da fundação do mundo, o livro da vida está escrito antes da fundação do mundo, então quem vai ser salvo já está escrito, tudo bem, irmãos. Mas nessa vida aqui a gente tem que com obras, a gente tem que provar que somos salvos. Com obras, a gente mostra em quem a gente crê, irmãos. Amém, irmãos? Não somos salvos por obras, somos salvos pela fé. Mas essa fé, irmão, engloba a renúncia. Engloba uma vida com Deus, irmão. Uma comunhão com Deus, irmãos. Como que uma pessoa vivendo de qualquer maneira, qualquer prática de pecado, irmãos, vai estar em comunhão com o Senhor, que em Deus não habita treva alguma. Voltando, irmãos, e nas profundezas do Espiritismo, mesa branca, desobsessão, copos aí com água energizados, igual muitas igrejas fazem, né? Águas energizadas, né? Hoje a igreja pegou muita coisa de lá e trouxe para dentro, né? Mas eu não quero entrar aqui, irmãos, ser religioso.
você age a sua fé da tua forma, amém, irmãos? Aí, irmãos, naquelas práticas, e cada vez pior, irmãos. Até que através de uma pessoa eu conheci, né? Eu ouvi falar, falaram para mim que era algo espiritual que eu passava. E me mostraram, irmãos, um culto, falaram sobre um culto dos orixás, culto livre dos orixás, culto de Ifá, né? Culto de Ifá, irmãos. Ifá, para quem não sabe, é uma linha de culto livre dos orixás da África. É como se fosse um candomblé, irmão, mas é mais completo e mais complexo. É um culto caro. E eu, irmãos, entendi, escutei sobre essa suposta linha, essa suposta ajuda que eu conseguia receber nesse lugar. Comecei a frequentar, né? E fui para o interior, né? Mas antes disso, irmãos, antes de chegar nesse ponto, eu tô lembrando, teve um meio tempo, irmãos. Chegou um ponto que o kardecismo não estava mais dando mais, não estava dando mais jeito, eu não estava mais feliz com aquilo ali. E eu, irmãos, resolvi deixar de frequentar o kardecismo. Foi aí que tudo começou, irmão. Eu sentado à noite no terreno de casa, pensando na vida, né? Pensando em tudo que já tinha passado, todo o sofrimento, e desiludido, irmãos, com mais uma religião. Primeiro foi a Igreja Católica, pelas doutrinas de lá, e eu procurando achar felicidade, alegria e comunhão com Deus lá. Não estou julgando, irmão, mas não consegui. Fui para o kardecismo, espiritismo, mesa branca. Não consegui, irmãos. E resolvi deixar de frequentar. Mas tinha os livros, tudo lá, né? Tudo tinha em casa. E à noite, irmãos, tudo que é mais sagrado, eu, diante do Senhor, estava lá, irmãos, fora, no terreno de casa, à noite, sentado, né? E apareceu, irmãos, com esses olhos, irmãos, aterrado de comer, eu vi com o olho aberto, irmão, não foi visão. Uma entidade, né? Um demônio feminino, por nome Rosa Vermelha, numa distância, irmão, de 15 metros aproximadamente da onde eu estava. E eu escutava, a entidade falava, irmãos, eu escutava com precisão dentro de mim, no meu ouvido. E ela falou, né? Meu nome é Rosa Vermelha, né? Eu vou te ajudar. E sumiu, irmãos. Sumiu. E eu fiquei muito achando aquilo maravilhoso. Fiquei muito maravilhado, irmãos. Me sentindo abraçado. Porque no momento que eu estava ali e estava pensando, né? Mas falando, né, em voz alta, meus pensamentos. E esse demônio escutou, irmão, a pombogira, né? E escutou e apareceu. Deu 10 minutos depois que eu falei, esse espírito apareceu, irmãos, né? Esse espírito apareceu e falou isso. Eu fiquei muito maravilhado, irmão, tentando entender. Procurei pessoas que frequentavam certos lugares, né, para perguntar que espírito era aquele, o que era, como fazia, né? Me falaram que era esse demônio, irmãos. O demônio, as roupas, como se fossem roupas de época, irmãos. Eu vi de olho aberto, irmão. Roupa antiga, mas o demônio muito bem, aparência feminina muito bem vestida. Tem, irmão. Enfim, irmãos,
3 dias depois daquela visão, irmãos, daquela visão não, o que eu vi é uma visão, mas não foi uma revelação, eu vi com olhos abertos, né? E, irmãos, 3 dias consecutivos eu sonhei com essa mesma entidade, irmãos. 3 dias consecutivos eu dormia, 3 noites seguidas, sonhando com essa entidade, essa rosa vermelha. E ela no sonho me falava que ia me ensinar todos os segredos, irmão, dos oráculos. Eu ia trabalhar para ela no sonho, né? Todos os oráculos, irmãos. Cartas, baralho, tarô, né? Carteado, irmãos. E eu fiquei... E esse próprio demônio me ensinou, irmão, os segredos dos jogos, das cartas, dos oráculos, né? Pois bem, irmãos, eu comecei, irmãos, ela começou a me ensinar altas magias, o próprio espírito. Quando eu dormia, ele me ensinava, e quando eu acordava, eu botava aquilo em prática. Magias de tudo quanto é fins, irmão, trabalhos espirituais malignos, ou que eu pensava também que era para bondade, é para abertura de caminho dos outros. E começou, irmão, comecei ali, minha via crucis, irmão, meu sofrimento, irmão. E cada vez mais me aprofundando naquilo, e ver mais demônios trabalhar, eu pensando, irmãos, que eu era várias pessoas me procurando, irmãos. Eu jogando carta, tarô, baralho cigano. Irmãos, baralho cigano, tarô, ainda não jogava búzios, nem opelei Fá, nem Irofá ou Iroquei Fá, que é a flauta divinatória de Fá, né? Os irmãos vão entender lá na frente que é isso tudo. Jogava, lia a vida dos outros de tudo quanto era forma, irmãos. Esse espírito me falava tudo da vida dos outros, irmãos, tudo. Eu via como é que eu ia fazer, destruir, a separar um casal, juntar um casal, tudo o espírito me falava, eu via no jogo. Tá, irmãos? E foi indo, irmão, foi indo me aprofundando mais, irmãos. Mas continuava, irmãos, com aquela mesma vazio dentro de mim. Eu escutei, irmãos, uma pessoa falar, e é uma grande verdade, né? Que o ser humano sem Deus, sem a palavra de Deus, sem a pessoa de Jesus Cristo, sem o Espírito Santo na vida e no coração da pessoa, irmãos, o ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. O ser humano, né? Eu escutei isso, é uma grande verdade, que eu vivi isso, irmãos. Todo ser humano tem um vazio, irmãos, do tamanho de Deus, né? E eu sei bem o que é isso, irmãos. Só pode ser preenchido pelo próprio Deus esse vazio, irmãos. Entenda isso, irmãos. E foi indo, irmãos, eu fazendo todo tipo de prática, irmãos. Todo tipo de coisa. Todo tipo de que você possa imaginar, irmãos. Muita coisa eu não posso falar aqui, porque posso me prejudicar. Irmãos. Muitos segredos, muitos... Irmãos, fiz pactos, vários pactos de sangue, derramando meu próprio sangue. Depois eu vou falar com detalhe, irmãos. E foi indo, irmãos, foi indo. Aí até que uma pessoa veio na minha casa, né? E falou sobre um culto de Ifá, né? Um culto de orixás, né? Um culto livre. Porque o candomblé, irmãos, você pode cultuar, né, 16 odus, né, 16 orixás. Odus significa caminho, e o modus, caminhos prováveis, né? Então, o jogo de búzios tem vários caminhos prováveis, mas 16 odus, 16 homodus, né, irmão? Cada odu tem um orixá de cabeça, né? Um orixá de frente, né? E o culto de Ifá, irmãos, tem mais tem um culto livre, né? Você pode cultuar mais de 5.000 orixá, fazer a cabeça
para muito mais do que 16, né? Só tem que cuidar, né? Que eles falam, né, irmãos? E ali eu fui, é um candomblé muito mais avançado, vamos botar assim, um candomblé, é como se fosse, irmãos, um candomblé mais completo, né? E eu fui, irmãos, para esse culto de Ifá, irmãos. Fui para esse culto de... fui para o interior de um estado fazer a iniciação, irmãos. E lá, irmãos, na iniciação, eles fazem um jogo de Opelê Ifá. Irmãos, para quem é da religião sabe o que eu estou falando, que são 6 cordinhas assim, para baixo. 6 cordinhas de 6 pedras, e cada ali... E aí joga assim, o babalaô faz o jogo e vê seu Odu, seu caminho. Irmãos, ali viram que eu era Bianché, irmão. O que é isso? É feito de berço, né? Eu só fiz a iniciação lá, mas eu já era feito, né? Muitas coisas, irmãos. Eu tenho marcas aqui, irmãos, da feitura do orixá aqui. E aqui, irmãos, aqui no alto da cabeça, né? Enfim, irmãos, fala deitar para a entidade, deitar para o santo, né? Entrar no rancor, né, irmãos? E fui, irmãos. Participei, fiz a iniciação, irmão, e lá descobriram isso. Mas os irmãos vão entender como que eu cheguei, por que eu era a Bianché para eles, feito de berço, né, irmãos? Olha só como é que o diabo trabalha, irmãos. Eu voltei de lá mais pesado, irmãos. E vários outros espíritos veio me ensinar oráculos, né? O Búzio, o Peleifá, Irofá, lia na cebola, lia na vida dos outros com feijão, na borra do café, no baralho cigano, no tarô, baralho de pombageira, baralho de malandro, baralho de pombogeira, baralho da vovó Cambina, baralho de preto velho, vários, irmão, vários oráculos, né, pra gente saber a vida da pessoa, irmãos. Saber, irmãos, saber como fazer a mandinga, né, os ebós, né. Lá fala ebós, irmãos, né, ebós para todos os fins que você possa imaginar, irmãos. Enfim, irmãos. E fui indo, irmão, me aprofundando cada vez mais me aprofundando. Deixar bem claro, mais uma vez, irmãos, você que esteja escutando esse vídeo e que é dessas religiões, não se sinta ofendido, tá? Eu estou relatando o que aconteceu na minha vida, tá? Eu fui enganado por Satanás. Eu não estou falando que você é uma mal pessoa, que você é dessas religiões. Não, você pode estar sendo enganado igual eu fui enganado antes de eu conhecer o Senhor Jesus Cristo. E foi, irmãos, e foi cada vez mais eu jogando, eu fazendo, destruindo, irmão. Destruí a vida de muita gente, irmão. Fiz muita maldade, né? Fazia pacto para todos os fins, ebós para todos os fins, irmãos. Eu atendia, irmão, jogava muito, atendia muito na mão esquerda, irmão. Na mão esquerda também, eu trabalhava na linha de direita. E são os supostos entidade ou espíritos que não fazem maldade, né? Entre aspas, né, irmãos? Não fazem maldade. Mas trabalhei na linha de mão esquerda, irmãos. Né? Na linha mesmo luciferiana, né? Trabalhava com a tríade maligna, satânica, Lúcifer, Beelzebub. Astarote não veio trabalhar comigo, irmão, na minha casa, irmãos. Não veio trabalhar comigo. Quem veio foi Tatá, uma entidade, um demônio maldito, irmãos, terrível, chamado Tatá Caveira e Chumo Cego. Inclusive a imagem do Lúcifer parece com a para quem conhece, do Exu Cego, irmão. Demônios terríveis, irmão.
que era para destruição, era para hora, irmão. Eu lembro, irmãos, que uma abertura de caminho, né? A gente via tudo no jogo, como é que ia fazer, como é que ia, qual os elementos que podia usar nos ebós, irmão, para aquela cabeça, para aquela vida, né? Que dependendo dos orixás de cabeça não aceitava determinadas coisas, irmãos. Para Satanás, irmãos, ele exige muito, exigente, tem que ser tudo perfeito, irmãos. Às vezes a gente, para o Senhor Jesus Cristo, para Deus, a gente faz as coisas de qualquer maneira, irmãos. Satanás gosta da coisa, uma máxima perfeição, irmãos. E eu trabalhar na linha de mão esquerda, trabalho, irmãos, vamos supor, entre aspas, bons, né, boys, trabalho de abertura de caminho, união de casamento, né, destruição de amantes, né, enfim, irmãos, eram trabalhos que demoravam mais o resultado acontecer, né. Satanás cobrava para supostos favores um alto preço. Agora para destruição, irmãos, a gente fazia hoje, né? Faz hoje, amanhã a destruição total, falência, destruição de inimigo, de rival. Não é brincadeira, irmãos. Esse mundo espiritual não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Satanás não brinca, nunca brincou. Você vê que ele derrubou um homem, irmãos. Como que ele derrubou o homem, né, no Jardim do Éden e continua até hoje aí, destruindo, enganando, irmãos. O engano da serpente, irmãos, eu continuei, irmão, continuei cada vez mais demônios, sete caveira, João Caveira, Exu Mirim, o Exu do Lodo vinha trabalhar também, a Dama da Noite, o Zé Pretinho Malandro Zé Pretinho da Lapa, enfim, irmão, várias entidades. Era uma vida escrava, irmão, uma vida terrível, 24 horas por dia, irmão, né, no assentamento de Exu, a vela não podia apagar, tinha que estar tudo perfeito, as ponteiras da casa, irmão. Entendeu, irmão? Os preceitos tinha que estar tudo em dia, as rezas, sabe, irmãos? A entidade vinha falar que ela queria, que não queria, irmãos. Coisas cada vez mais pesadas, irmãos. É um caminho tortuoso, irmão. Triste, trevas, irmãos. Trevas, muitas trevas, irmãos. Saiam de lá, pessoal que está me assistindo. Sei que faz parte. Dá um crédito à palavra de Deus. Abra seu coração. Jesus Cristo te ama. Mas Ele também é juiz. Mas Ele também é juízo. De qualquer maneira, não existe vários caminhos que levam ao Senhor.